Amém? Glória a Deus. Todo mundo encontrou lá no Salmo 126. Quero que vocês abram lá 126, verso 5. Júnior, coloca. Vocês vão deixar aberto aí. Salmo 126, verso 5. E Júnior coloca a imagem do tema de hoje. Você não precisa abrir agora não. Depois você vai abrir os versículos. Deixa os irmãos achar primeiramente. Amém? Para não se acostumar, né, Lenilson? Toda hora colocando ali, né? Amém? Irmãos, como eu falei no domingo, se tiver com celular, coloca o celular no modo avião. Amém? Porque muitas vezes a gente está com o celular na mão, lendo o versículo, chega com a mensagem e tira a gente do propósito. Às vezes a gente quer ver o que as pessoas mandou, quer ver a mensagem que você recebeu. Agora é o momento da gente receber algo dos céus. Se desconecta aqui da terra agora. É apenas uma hora que a gente vai ter aqui com ela agora. Você tem uma hora da mais, 17h16. Muitas vezes a gente diz, não, pastor, estou olhando a Bíblia no meu celular, mas não pode chegar uma mensagem no Insta, no Zap que quer olhar. Então bota seu celular no modo avião, você pode ver na Bíblia do seu celular, mas não deixe que as coisas terrenas roubem aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Porque muitas vezes se apegamos a isso e não conseguimos prestar atenção na palavra, porque está chegando mensagem sempre no celular. Então deixe seu celular no modo avião e nesse momento vamos conectar o nosso coração ao coração do Senhor. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. A gente vai ler primeiramente Salmo 126, verso 5. Amém? Diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo, faz o quê? Ceifarão. Em outras Bíblias se alegrarão, colherão. É porque talvez a sua tradução é outra, mas é a mesma coisa. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo, ceifarão. No verso 6 diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo o quê? Seus feixes, a sua colheita. Amém? Agora aqui na imagem que Júnior colocou, volta para a imagem, Júnior. Por isso que aqui, lá em Gálatas 6, verso 7 diz: não se enganem, não se enganem de Deus, não se zomba, pois o que o homem semeia, isso também colherá. Olha o que ele diz: não se engane, de Deus não se zomba, pois o que o homem ele semear, isso também ele vai colher. Por isso, a Bíblia fala que com lágrimas a gente semeia, mas com júbilo, com alegria, você vai colher também. E ele diz também: quem sai andando, chorando enquanto semeia, vai chegar o dia que você vai voltar. Agora você vai voltar o quê? Colhendo, se alegrando no Senhor. Mas também há algo que você devemos entender, porque de Deus não se zomba. O que o homem semear, um dia ele vai colher. Se você planta o bem, você vai colher o quê? O bem. Se você planta amor, você vai colher amor. E hoje eu quero falar sobre isso. Plante sua colheita. O que você quer colher em Deus? O que você quer de Deus? O que você quer receber do Senhor? Porque algo que eu quero eu planto, algo que eu quero eu busco, algo que eu tenho vontade eu vou atrás. Se eu quero mais de Deus, eu tenho que me aprofundar em Deus. Se eu quero intimidade, eu tenho que ter vida de oração. Se eu quero poder, eu tenho que ter consagração. Se eu quero ir mais fundo em Deus, eu tenho que me entregar a Ele, para conectar a Ele, intimidade com Ele. Então hoje, plante a sua colheita. Deus, Ele nos dá uma oportunidade, querido. Eu acho um Deus tão poderoso que a gente serve. Porque Ele nos dá oportunidade, Ele dá oportunidade ao homem de escolher o que Ele quer fazer da vida dele. Eu tenho a minha oportunidade, você tem a sua oportunidade. Querido, a vida ela é governada por uma lei. E essa lei é estabelecida pelo próprio Deus, que é a lei da semeadura, a lei da colheita. A nossa vida ela é governada por uma lei, e essa lei é estabelecida pelo próprio Deus, que é a lei da colheita, a lei da semeadura. Aquilo que plantamos, um dia a gente vai colher. Ninguém, querido, colhe aquilo que não plantou. Da mesma forma, ninguém deixa de colher aquilo que plantou, aquilo que semeou. Você não pode colher algo que você não plantou.
Eu só posso colher aquilo que eu plantei. E da mesma forma, se você plantou o bem, você vai colher o bem. Você vai colher amor. O problema é que muitos desejam colher diferente daquilo que foi plantado. O problema é que muitas pessoas querem receber aquilo que não investiu. O problema, querida, é que muitas pessoas elas querem frutos novos, mas continuam com as mesmas atitudes. Quer algo diferente de Deus, mas as nossas atitudes não mudam. Queremos algo novo de Deus, mas as nossas atitudes permanecem a mesma. Não tem como eu receber algo novo vivendo do mesmo jeito. Não tem como eu receber algo novo de Deus vivendo da mesma maneira, vivendo do mesmo jeito. Por isso que o Salmo 126 ele nos mostra que toda colheita extraordinária começa com a semeadura sacrificial. Olha como começa essa semeadura. Ele diz: antes dos feixes nas mãos, houve o quê? Lágrimas nos olhos. Ele diz: aqueles que com lágrimas semeiam, eles voltarão com júbilo. Antes da colheita veio o quê? O Salmo ele diz que houve lágrimas nos olhos. E antes da alegria da colheita também, houve fé na hora de semear. Porque ele foi semeando chorando. Mas houve fé. Enquanto semeava chorando, houve fé que ele voltaria colhendo os seus feixes, aquilo que foi semeado. E esse salmo ele deixa claro, eu quero dizer para você, querido, Deus, ele não muda colheitas. Colheitas não são mudadas, Deus muda sementes. Sementes são mudadas. E hoje, se queremos viver um novo tempo, precisamos compreender 3 princípios que eu quero falar aqui hoje. E você precisa compreender 3 princípios espirituais que governam toda grande colheita. E um dos primeiros princípios, para que eu e você possamos se aprofundar no Senhor, crescer mais no Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado, o primeiro princípio. Diga para ela: se você deseja algo que nunca teve, diga para ela: você precisa fazer algo que você nunca fez. Um dos primeiros princípios para você receber algo novo de Deus, você precisa, querido, se você deseja algo novo de Deus, você vai precisar fazer algo que você nunca fez. Se eu desejo algo que eu nunca tive do Senhor, o que é que eu tenho que fazer para Ele? Algo que eu nunca fiz. Porque se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Quem trabalha que sabe, você que trabalha em uma empresa, se todos os dias você sai para visitar, quando você sai da sua empresa, você visita 20 clientes. Se todos os dias você visitar os mesmos 20, você vai ter resultado diferente. Para ter resultado diferente, você vai ter que aumentar o resultado de pessoas que você vai ter que ir visitar. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, serão os mesmos resultados. Olha o que a Bíblia diz lá em Isaías 54, verso 2, Júnior. Isaías 54, verso 2 ao verso 3. Amém? Júnior já colocou aqui no telão, olha o que diz: alarga o espaço da tua tenda e estenda-se o todo da tua habitação, e não impeça, alonga tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda a tua posteridade, possuirá as nações e fará que se apovoem as cidades asoladas. Olha o que o Senhor está falando, querido: alarga a tua tenda. Ele está mandando alargar. E alarga a tua tenda e estenda-se o todo da tua habitação. E não impeça, e alonga as tuas cordas e firma bem as estacas. Eles têm que estar firmes. Começa a largar, começa a fazer algo novo.
Se você começar a largar, você começar a fazer algo novo, Ele vai começar a fazer algo novo na sua vida. Mas algo tem que ser feito. Deus sempre Ele nos chama para sair da zona de conforto. Deus sempre Ele chama o homem, quando eu falo homem e a mulher, para sair da zona do conforto. O crescimento, querido, ele começa quando deixamos o lugar da acomodação. O crescimento ele começa quando a gente deixa o lugar da acomodação. Abraão ele precisou sair da terra dele. Abraão precisou deixar os sonhos de lado. Abraão precisou deixar a vontade dele de lado. Abraão precisou deixar a família dele de lado. Ele teve que sair da terra dele para viver algo novo no Senhor. Para ele viver algo novo, ele teve que pisar em terra onde ele nunca pisou. Para ele experimentar de algo poderoso, ele teve que andar em terra onde ele não conhecia. Mas ele estava andando com Deus que era fiel. E ele sabia o Deus que ele servia. Para ele viver o novo, não era no mesmo lugar. Não era fazendo as mesmas coisas, não era com a mesma atitude. Ele precisou sair daquele lugar. Pedro, para experimentar de algo novo, ele precisou descer do barco para andar sobre as águas. Para ele experimentar de algo que ele nunca experimentou. Ele teve que sair do barco enquanto todo mundo estava comendo. Ele falou: se é tu mesmo, Senhor, manda-me ter contigo. O Senhor falou: vem. Ele desce do barco e anda sobre as águas. Porque ele teve que sair do lugar de acomodação. Ele teve que fazer algo que ele nunca fez. Enquanto os outros estavam no barco, todo comendo, Pedro desceu. Pedro anda sobre as águas. Josué, para viver algo novo, ele precisou atravessar o Rio Jordão. Se ele não atravessasse o Rio Jordão, ele não tinha conquistado a terra prometida. Ele teve que fazer algo novo, ele teve que fazer algo que ele nunca fez, para provar de algo que ele nunca teve. Você quer experimentar de algo novo de Deus? Você quer provar de algo novo do Senhor? Então aprenda, querido, fazer algo para o Senhor que você nunca fez essa noite. Pastor, mas eu já tenho feito tudo para Deus. Tem não. Não estou trazendo condenação, a gente precisa, querido, todos os dias mudar algo, se entregar mais para o Senhor. Novos resultados, Ele exige novas atitudes. Se eu quero resultado novo em Deus, tem que ter novas atitudes. Não podemos esperar que a vida mude se continuarmos fazendo exatamente as mesmas coisas. Eu acho engraçado que quando vem final de ano novo, pastor, meu ano vai ser diferente. Muitas vezes tem pessoas que já estão se planejando para 2027. 2027 o meu ano não vai ser mais o mesmo. A minha vida não vai ser mais a mesma. Deixa eu te dizer, se não mudar nossas atitudes, só muda o ano. A vida continua do mesmo jeito. As coisas continuam do mesmo jeito. Deixa eu te dizer, querido, quem tem que mudar somos nós. O ano ele não vai mudar ninguém. Passada de ano não vai mudar ninguém. Virada de ano não vai mudar ninguém. E o que tem que mudar é as minhas atitudes, os meus resultados, a minha convicção, a minha busca com Deus. Pastor, eu busco Deus de um jeito, eu quero buscá-lo mais. Quando eu busco Deus de outra maneira, eu conheço Ele de outra maneira. Quanto mais íntimo eu sou dele, mais Ele se revela a mim. Cuidado com o cristianismo, que a gente às vezes vive numa acomodação. Com a acomodação, pastor, que o Senhor fala, a gente busca de uma maneira e da gente buscar mais, a gente vai afastando. Parece que a gente vai recuando. Eu não faltava um culto, aí começa a faltar os cultos. Eu orava todos os dias, já não oro mais todos os dias. Eu leio a Bíblia, já não começo a ler mais. Da gente se aprofundar, o que é que acontece? A gente vai recuando e quer resultados. Resultado ele vem quando eu busco. Resultado ele vem quando eu começo a fazer algo diferente para o Senhor. Muitas vezes, querido, oramos por crescimento, mas resistimos às mudanças necessárias para crescer. Eu quero crescimento, mas eu resisto à mudança necessária. Quais são as mudanças? Eu preciso buscar mais. Eu preciso me aproximar mais de Deus. Mas a gente cai numa batalha no mundo e a gente começa a lutar e colocar que tudo é o diabo. Deixa eu te dizer, nem tudo da nossa vida é o diabo. Nem tudo da nossa vida é o diabo. O pior inimigo do homem, quero falar, está aqui, é a nossa mente. É a gente lutar contra nós mesmos. É a gente lutar contra as nossas vontades. Porque muitas vezes, querido, a gente não faz para Deus, não é porque o diabo se levantou, é porque a gente não quer. A gente começa a colocar dificuldade.
A gente começa a apresentar desculpas. Porque a gente não quer as mudanças necessárias que precisa para crescer. O milagre, normalmente, ele está do lado da obediência. O milagre, normalmente, ele vai estar lá. Mas para mim receber o milagre, eu tenho que sair do lugar onde eu estou. Abraão, para viver o que viveu, ele teve que sair de onde ele estava. Deixa eu te dizer, sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você chegou e você está aqui hoje servindo ao Senhor? Porque um dia você decidiu dar um passo, sair do lugar onde você estava, para você estar aqui hoje. Se você não tivesse dado um passo de fé, você estaria no mesmo lugar, ou pior. Talvez hoje não estava nem aqui. Ou melhor, não estava nem vivo. Mas um dia lá atrás, você resolveu dar um passo de fé e sair do lugar que você estava e dar um passo de fé para o Senhor. É por isso que estamos aqui hoje. Mas eu dei um passo de fé, pastor, para o Senhor inteiro. Mas eu quero dizer para você, a caminhada não para. O chamado não para. A gente está em obra. A gente está no relacionamento com o Senhor. E é um Deus que se renova. A Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova a cada dia. Quanto mais eu me aproximo, mais eu conheço. Quanto mais eu chego junto dele, mais eu conheço o Senhor. Existem promessas, querido, que estão esperando, sabe o quê? Só a nossa atitude para a gente provar daquilo que o Senhor tem para nós. Existe promessa na nossa vida que ela só está precisando disso. E você dá um passo, se mexer mais. Como a gente deu um passo antes, não para, continua dando passo para o Senhor. Continua indo mais fundo nele, e há portas que Deus só vai abrir quando dermos o primeiro passo. Tem portas que vai ser aberta quando você dá o primeiro passo. Sabe por que Pedro andou sobre a água? Porque perdeu o primeiro passo. Se ele continuasse no barco, ele não tinha andado sobre as águas. Sabe por que ele provou daquele milagre? Porque ele resolveu sair do barco e dar o primeiro passo. E eu quero te dizer nesta noite, o primeiro passo para o Senhor você já deu, você está aqui hoje. O primeiro passo você já deu para Ele. Você já chegou aqui, mas você acha que a sua vida ela terminou aqui? Você acha que isso se baseia aqui? Não, eu quero dizer para você, Deus tem muito mais na tua vida. Eu acho que você não entendeu. Vou falar novamente, Deus tem muito mais para a tua vida. Deus, Ele tem muito mais para você. Não é só nisso aqui. Você está respirando. Se você está respirando, quero dizer para você, a obra de Deus ainda não acabou, querido. A obra de Deus ainda não acabou na sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga isso para ela agora. A pessoa que está do lado direito, você vai olhar para a pessoa que está à sua esquerda. Só você vai falar para ela, que está do lado direito, olha para a pessoa à sua esquerda. Se você não sabe o que é direito, bata aí no irmão devagarinho, eu estou certo, estou na direita. Amém? Olha para a pessoa que está à sua direita, diga para ela. Diga, meu irmão, quer viver o extraordinário? Diga para ela então, não permaneça preso no comum. Agora você vai virar e vai falar para ela também. Vira para a pessoa que está à sua direita agora e diga para ela também. Diga, meu querido, quer viver o extraordinário? Diga então, não fique preso ao comum. Se você quer viver o extraordinário, não fica preso às coisas comuns. Se você quer viver o extraordinário, não fica preso às coisas terrenas. Deus tem algo celestial para a tua vida. Deus tem algo dos céus para você. Não se apegue às coisas comuns, tudo isso passa, tudo isso é passageiro, mas Deus está chamando você para viver coisas eternas. Não fica preso às coisas comuns. Não fica preso vivendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, da mesma maneira. Isso é tudo na nossa vida, querido. Talvez você está aqui hoje, você quer avançar na sua profissão, em algo que você quer crescer, mas como que você vai crescer até na sua profissão fazendo a mesma coisa, vivendo coisa comum, não faz diferente? Ah, pastor, todo mundo está fazendo. Deixa eu te dizer, peixe que nada no mesmo cardume, ele não se destaca. Sabe quem se destaca? Quem nada em águas contrárias.
Todo mundo está fazendo. Todo mundo é desse jeito. Não queira ser desse jeito. Nunca vai se destacar. Isso é em tudo da nossa vida. Pensa que nada é no mesmo cardume, vai viver a mesma coisa. É só mais um. É só mais um. A mesma coisa é com Deus. Todo mundo está fazendo, pastor, todo mundo é desse jeito. Irmãos, quantas ideias eu recebi das pessoas, pastor, se o senhor fizer isso na igreja, começar a fazer isso, vocês vão crescer. Falei, filho, eu não quero crescer colocando o mundo dentro da igreja, eu quero que a igreja cresça impondo Deus nas pessoas. Ah, mas todo mundo está fazendo, mas todo mundo está crescendo. Eu não quero saber que todo mundo está crescendo. Eu não quero uma igreja cheia de pessoas vazias. Eu quero uma igreja cheia de pessoas cheias da presença de Deus. Ah, mas todo mundo faz, e daí que todo mundo faz? A gente não está aqui para seguir o que as pessoas estão fazendo, a gente está aqui para seguir a palavra de Deus. É aqui. Que adianta ter uma igreja lotada, mas de pessoas vazias de Deus? Querido, bonito, ripado na parede, gente olha falar, o rim colocou LED, tá linda, não tá? Vamos ser sérios, ficou bonitinha a nossa igreja, pequenininha, mas tá bonitinha, pintadinha. Eu te dizer, isso aqui não muda a vida de ninguém não. Isso aqui não muda a vida de ninguém não. Pô, tá maravilha aqui, os melhores louvores, as melhores cadeiras, você sentado, maravilha, mas não muda a vida. O que muda a vida é aqui, ó, é palavra. O que muda a vida é palavra. Então fazer algo que ninguém nunca fez, eu me aproximar aqui, ó, de Deus, não porque todo mundo está fazendo. Eu nadar em água contrária, e ao contrário do mundo, mas em direção à palavra do Senhor. Segunda coisa, eu quero falar para você, diga para a pessoa que está do seu lado, se você deseja colher o que nunca colheu, diga para ela, você precisa semear o que nunca semeou. Se eu quero colher o que eu nunca colhi, eu vou precisar semear o que eu nunca semeei. Olha o que a Bíblia diz lá em Salmos, onde a gente leu novamente. Salmos 126, verso 6. Abra aí, Junião, por favor. Salmos 126, verso 6. Olha o que diz. Júnior já colocou aqui no telão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, ele voltará trazendo o quê? A sua colheita. O 6 ele diz, quem sai andando e fazendo o quê? Chorando. Enquanto ele está chorando, ele está semeando. Mas ele diz que ele vai voltar com júbilo, trazendo a sua colheita. Ele vai voltar trazendo a sua colheita. Toda colheita é precedida por uma semeadura. Agora eu quero que você entenda, antes da colheita, existe o trabalho. Antes de colher, eu vou ter que plantar. Não tem como eu colher se eu não plantar. E antes da vitória, da colheita, existe um investimento. Eu vou ter que investir. Eu vou ter que semear o que eu nunca semeei, para colher o que eu nunca colhi. Antes da multiplicação existe o quê? A entrega. Deus, querido, quer dizer para você, nada acontece por acaso no reino de Deus. Nada acontece por acaso no reino do Senhor. Deus, ele foi o primeiro a praticar esse princípio. A Bíblia diz lá em João capítulo 3, verso 16, que ele diz, abre aí, Júnior, para que não fique só das minhas palavras. João 3, verso 16. Olha o que ele diz. Por quê? Olha o que ele está falando. Porque Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho unigênito para aquele que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida o quê? Eterna. Isso porque eu amei o mundo de tal maneira, ele está falando. Eu amei o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Querido, para isso Deus semeou o que ele tinha de mais precioso. Isso é um princípio que Jesus ele praticou. Ele praticou esse princípio.
Jesus, para colher, ele entregou, ele semeou o que ele tinha de mais precioso. E sabe o que ele semeou? Jesus, o seu filho. Foi semeado, foi entregue. A maior colheita da história começou da maior semente sendo entregue, que foi o Senhor Jesus. Para que hoje, eu e você, entenda que você faz parte daquela semente que foi plantada, que foi Jesus, que foi entregue. E você é dessa colheita. Um filho foi entregue. A maior colheita da história, ela começou com o quê? Com a maior semente. Algo precioso sendo entregue, que foi Jesus. Jesus, Deus, ele praticou isso. Ele entregou o seu filho, unigênito, por amor a mim, por amor a você. Ele se entregou por nós, querido. A semente sempre produz segundo a sua espécie. Jesus foi entregue pelo Pai. E hoje, nós estamos aqui como os embaixadores do reino de Deus, para pregoar a palavra do Senhor, para falar do amor do Senhor. Por isso, querido, eu quero que você entenda: o que você planta, você vai colher, porque toda semente ela só vai produzir segundo a sua espécie. Se você começar a semear amor, você vai colher amor. Se você semear generosidade, você vai colher favor de Deus. É o que você planta, é o que você entrega. Pastor, eu sou um cristão, mas pastor, eu sou chato, eu sou ignorante, eu sou isso. Falta algo em nós, algo precisa ser mudado. Algo está errado. Começa a plantar aquilo que você nunca plantou, porque quem semeia a felicidade, ele colhe confiança. Quem semeia a palavra, ele sempre vai colher vidas transformadas. Quando eu semeio a palavra de Deus, vidas vão ser transformadas. Querido, eu não sei você, mas, querido, alegra tanto o meu coração quando eu pego o meu celular, quando eu recebo a mensagem de uma pessoa falando: pastor, obrigado. Obrigado por vocês nunca desistir de mim. Pastor, obrigado por ter orado por mim. Pastor, obrigado pelos irmãos dessa igreja ter orado pela minha vida. Irmão, isso alegra o meu coração, mensagem que eu recebo de pessoas: pastor, obrigado, porque naquele dia que vocês oraram por mim na igreja, Deus me curou, eu estava pronto para tirar a minha vida. Irmãos, por quê? Quando a gente semeia a palavra, a gente vai colher vidas transformadas. Você acha que quando você está plantando, semeando a palavra de Deus, fazendo: pastor, eu não gosto de falar de Deus para as pessoas, você foi chamado para isso. A palavra ela não veio para parar em você. O reino não veio para parar em você. Ele veio para ser expandido. O que você recebe aqui não para em você. Você tem que passar para outras pessoas. Outras pessoas têm que ouvir. Comece a plantar o que você nunca plantou. Às vezes a pessoa que você dá um bom dia, ela só está precisando ouvir de você: Jesus te ama. Às vezes a pessoa que você olha para ela, que você ignora, que fala que é traficante, que é isso, que é aquilo, ela só está precisando ouvir de você: Jesus tem algo novo para a tua vida. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história. Vem para a igreja comigo. Às vezes ela ouve das pessoas só palavras de crítica, só palavra contrária. E quando você chegar nela, falar de Jesus para ela, sabe o que ela vai olhar para você? Deus ainda me ama, que essa pessoa, ela se importou comigo. Querido, uma das coisas que eu gosto de evangelizar é dentro de bar. E quando eu vou dentro do bar, o mais que eu ouço as pessoas falando: Cícero, obrigado. E sabe o que eles falam? Eu digo: por quê, irmão? Nada, eu estou aqui para trazer a palavra de Deus. Sabe o que eles dizem? As pessoas passam aqui porque vê a gente bebendo, vira a cara pra gente, não fala de Jesus pra gente. Obrigado por ter entregado uma palavra aqui dentro da gente, dentro do bar. Começa a fazer algo que você nunca fez. Em vez de passar por aquelas pessoas, criticar ela, fala do amor de Jesus para ela. Em vez de passar e julgar, apontar o dedo, não aponta o dedo. Leva uma palavra que transforma, leva Jesus para ela. Comece a plantar o que você nunca plantou, para colher o que você nunca colheu. Invista no reino de Deus. Invista no reino do Senhor.
Eu não vou falar nome para não expor, isso aqui não está no meu esboço. Mas eu mandei uma mensagem essa semana para os irmãos, ser bem transparente para vocês. Eu mandei uma mensagem para os irmãos, muito receberam aqui no grupo, e falei: irmãos, se a gente não rever a questão financeira da nossa igreja, a salinha vai ter que fechar. Mandei no grupo, onde os irmãos viu. Felizmente é a realidade da nossa igreja. O Júnior, quem está aqui com a gente sabe. Eles são uma igreja que a gente não paga ninguém. O que a gente paga é aluguel de igreja e aluguel de salinha. Então, as contas da igreja. Eu não recebo de igreja. Mas uma situação financeira está difícil. Eu mandei para os irmãos. E hoje o irmão chegou, me parou na porta e falou: pastor, como é que está a situação da igreja? Eu falei: está isso e isso, irmão. Ele falou: quanto é o aluguel da salinha? Eu falei: é tanto. Ele falou: cara, deu o Pix, eu quero mandar R$600 para pagar o aluguel da salinha. O irmão aqui abençoou a gente com R$600 para pagar o aluguel da salinha hoje. Estava ali na porta, ele me parou e quis abençoar a igreja. Eu não vou negar o nome dele, vou entregar, que foi Léo. Vou logo te entregar, Léo. Nos abençoou. Deus abençoe, Léo. Irmãos, ele está plantando algo. Ele nunca plantou, mas Deus vai abençoar ele em dobro. Declaro em nome do Senhor Jesus. Porque essa obra aqui, ela não é nossa. Sabe, sempre eu falo para minha esposa, eu falo: amor, aquela salinha... Eu fico mal, irmão, quando chama aquilo de salinha, sabia? Fico mal. Porque ali não é salinha, ali ele está ensinando a palavra de Deus, é a igreja das crianças, ele está pregando a palavra de Deus. Elas não estão ali só pintando. E eu falo para ela direto: o meu sonho ali não é ver as minhas crianças sentadas, não. O meu sonho ali é ter um púlpito assim, um microfonezinho e algo para as crianças lá, tá pregando a palavra para elas, feito que a gente faz aqui. O que queima no meu coração é ter lá. Eu fiz o banner, a gente vai colocar, mandei fazer o banner. Está lá o banner delas para a gente colocar. Mas a igreja, ter lá, igreja mesmo, das crianças. Irmãos, mas para a gente viver isso, para a gente fazer isso, a gente vai ter que começar a semear o que a gente nunca semeou, plantar o que a gente nunca plantou, porque não adianta estar só no meu coração, no coração do lado, no coração de alguns irmãos, mas se não queimar em todos os nossos corações, porque muitas vezes a gente está olhando para essas crianças de hoje e falando: essa juventude não tem jeito, essa juventude não tem mais, mas a gente está aqui como o reino de Deus, para que essas crianças elas sejam o futuro. Para que essas crianças elas se levantem como homem, mulher de Deus, elas estejam uma referência, meu pai, minha mãe, a igreja Batista Alva Viva investiu em nós, e a gente vai investir também. A gente quer olhar para essas crianças e falar hoje: não, minha criança, estou criando para o mundo. A gente não está criando criança para o mundo, e está criando criança para o reino do Senhor. Investir nisso, agora investir com amor, porque não fazemos aqui para homens. A gente está fazendo aqui para Deus, é para Ele. É para o Senhor Jesus. Terceira coisa: a semente não semeada é apenas uma promessa não realizada. A semente que não é semeada, ela é apenas uma promessa que não é realizada. Lá em Eclesiastes capítulo 11, verso 6. Abre, por favor, Júnior. Eclesiastes 11, verso 6. Olha o que diz: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repose a mão, porque não sabeis qual prosperará, se é esta, se é aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Olha o que ele está falando, querido: se semear pela manhã a tua mão somente, à tarde não reposará a mão, porque não sabeis qual prosperará, se é esta, se é aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Toda semente, ela carrega um potencial invisível. Quando a gente planta uma semente, você não sabe dali qual é que vai nascer. Você não sabe dali qual é que vai dar fruto. Mas eu quero dizer para você: dentro de toda semente, ela carrega um potencial invisível. Quando a gente vem aqui, que a gente apresenta uma criança ao Senhor, a gente está olhando apenas como o quê? Uma criança. Mas aquela criança é uma semente que veio no mundo, que será uma grande mulher ou um grande homem de Deus. A gente está olhando como uma criança, mas pode estar aqui um Samuel. A gente está olhando aqui como uma criança, pode estar aqui uma Esté, uma Ana sendo apresentada. Um grande propósito de Deus. É uma sementinha. É uma sementinha.
É como eu falei aqui na quarta-feira. A gente foi fazer, quando descobriu que a minha esposa estava grávida, foi fazer ultrassom. Quando eu cheguei lá, que fez a ultrassom, botou os negócios lá, quando mostra na televisão, o médico falou, uma criança, um ponto preto assim. Isso aqui é ele. Eu falei, meu Deus, é ele, não dá para ver nada. Mas não bate o coração, porque só tem lá o embriãozinho, e eu olhava e falava, meu Deus, é ele. E eu não sabia nem que era ele, porque estava tudo preto. Sabia, é ele mesmo. É ele, né? 2 meses a gente foi, chegou lá, o ponto preto estava maior, mas agora tinha um coraçãozinho batendo. Aí falou, olha, disse, agora a sementinha ela já bate, agora já está batendo, tem um coraçãozinho. 3 meses, novamente. Chegou lá aquela sementinha, quando bota, ele levantou a mão assim, eu disse, agora eu estou vendo. Tem um galinho aí agora. Ele levantou a mão. A médica falou, ele está dando chá, foi para lá, mexia, eu digo, menino, é jogador. Mexia, 4 meses, a gente agora foi, e já dá para ver o olho, orelha, coração, perna, joelho, uma sementinha. É uma sementinha. Mas semente que não é plantada, eu quero dizer para você, se você não plantar a sua semente, ela vai ser apenas uma promessa, que não será realizada. Sabe por que eu quero falar dessa semente? Não está aqui no que eu vou falar, mas veio o meu coração. Muitas sementinhas dessa, ela tem as vidas delas paralisadas no meio do caminho. Tirada a vida delas. E quantos propósitos de Deus não têm sido parados por causa de pessoas que estão enterrando aquilo que Deus gerou para ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Por isso eu digo para você, querido, investe naquilo que é do reino. No reino não é desperdício. Eu não estou falando de dinheiro não, para você não pensar que eu estou falando de dinheiro. Não é isso só. Estou falando da nossa vida diante de Deus. Muitas vezes você está aqui, você é um grande líder de célula. Muitas vezes você está aqui, você é um grande evangelista. Muitas vezes você está aqui, você é a pessoa que tem um dom de ganhar vidas. Muitas vezes você está aqui, você tem um grande dom de mudar a vida de pessoas, de orar e pessoas ser curadas. Mas sabe o que você está fazendo com o que Deus te deu? Às vezes está enterrando. Está pegando aquilo que Deus te deu e está enterrando. E semente que não é plantada é uma semente que não é realizada. Talvez você está enterrando aquilo que Deus te deu e vidas estão se perdendo por conta disso. Você podia estar gerando vidas para o Senhor. Você podia estar gerando frutos para o Senhor. Mas muitas vezes a gente se acomodou em algo que a gente fala, pastor, ir para a igreja está bom, estar sentado na igreja ouvindo a palavra está bom. Mas será que Deus nos chamou só para ouvir a palavra? Será que Deus nos chamou só para estar sentado numa cadeira? Deus nos chamou para algo maior? Será que Deus não nos chamou para a gente ir mais longe? Porque quantas vidas eles estão se perdendo porque a gente está enterrando o talento que Deus nos deu. Ah, pastor, mas pessoas me machucaram, pastor, pessoas me feriram. Deixa eu te dizer, querido, pessoas se feriram, pessoas se machucaram, mas deixa eu te dizer algo, quem te machucou, quem te feriu não foi Deus. Deus, ele não tem a ver com aquilo que as pessoas fizeram comigo. Deus, ele não tem culpa com as pessoas que viraram as costas para você. Não coloque o reino de Deus, as coisas de Deus, por conta que pessoas se feriram. Não pare, não enterre aquilo que Deus te deu, use na obra do Senhor. Se Ele te deu, é para você usar. O dom que Ele te deu é para usar. Mas muitas vezes estamos enterrando essa semente. E semente, querido, que não é plantada, semente que não é semeada, é apenas uma promessa que não será realizada. Apenas uma promessa que não vai ser realizada. Deus nos entrega a semente, nos entrega a semente. Não. Deus nos entrega a semente, quer dizer, não colheitas. Primeiro Ele entrega a semente. Mas essa semente eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que plantar para mim poder colher. Ele não vai te entregar logo uma colheita. Não. Ele te entrega a semente. Se você quiser colher, você vai ter que plantar. Muitas vezes a gente está esperando Deus fazer. Faz, Deus está falando, filho, eu quero fazer. Se mexe. Planta. Investe. A colheita já está pronta. Mas você precisa se mexer. Você precisa se mover. Às vezes eu vejo pais, mães querendo mudar a vida dos filhos, mas sabe como quer mudar? Denilson, chama meu filho para a igreja.
Arthur, chama meu filho para a igreja. Joyce, Vanessa, chama meu filho para a igreja. E Deus está falando, meu filho, é você que tem que ir para mudar a história da sua família. É você que tem que se levantar para mudar a sua casa. E muitas vezes a gente está esperando quem o outro fazer. E quando Deus está falando, não é o outro, é você. Pastor, o senhor precisa ir na minha casa, orar pela vida do meu irmão, pela vida da minha mãe. Deus está falando, não é o pastor, é você. Eu te levantei dentro da tua casa para mudar a história da tua família. Eu te levantei dentro da tua casa para mudar a história dos seus. E muita gente está esperando que o outro ir, o outro fazer. Enterrando a sua semente, querendo usar do outro. Usa o potencial que Deus te deu. Usa da maneira que Deus te deu. Não enterra aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Não coloca de lado aquilo que Deus te entregou, querido. Porque se você não usar essa semente, vai ser apenas uma promessa que não será cumprida. Porque muitas vezes não fizemos aquilo que era para fazer. Não usamos aquilo que era para usar. Então plante a sua colheita, invista tempo no reino de Deus. Não retenha aquilo que é do Senhor. Fica de pé no seu lugar.